Salve, salve, nação tricolor, um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um Opinácio do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal que ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Mas vamos ao assunto de hoje e a gente começa falando dele, Guto Ferreira, treinador do Bahia. Mas antes de falar dele, eu acho importante a gente fazer algumas observações antes. O primeiro ponto é o seguinte: eu sou um dos entusiastas, né, de trabalhos estáveis de técnico. A gente tem uma cultura aqui no futebol brasileiro de, em qualquer deslize, já pensar na saída do técnico, sem observar todo um contexto envolvido. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que criticar Guto Ferreira não significa pedir necessariamente a saída dele, mas sim exigir dele melhoras, porque a gente vai ter uma temporada de pouquíssima margem de erro. E a gente não tem alternativa senão voltar no final do ano para a Série A. Terceira questão é a seguinte: criticar Guto Ferreira não significa inocentar quem tem a grande responsabilidade pela situação do Bahia. E o principal responsável, a gente sabe, é a diretoria do Bahia nas pessoas de Guilherme Belintani e Vitor Ferraz. E quarto ponto é o seguinte: criticar a gestão e deixar a gestão como grande responsável não significa isentar Guto Ferreira de responsabilidade, ainda que a responsabilidade dele seja secundária. Por falar em responsabilidade, vamos trazer aqui 3 erros que eu, pelo menos, tenho opinião do que eu vi deste Guto Ferreira de Fortaleza 3, Bahia 1. Primeiro ponto é o seguinte: ele errou no entendimento do que a partida esperava. Se a gente estivesse falando de um técnico que não conhece o Fortaleza e Vojvoda, a gente até perdoaria. Mas estamos falando de Guto Ferreira, que conhece muito o futebol nordestino, conhece muito o Fortaleza e conhece muito o Vojvoda. E quando você conhece o Vojvoda, você entende: o Fortaleza joga com controle de jogo e posse de bola. O que você tem que fazer? Seguir o mesmo caminho. Guto Ferreira precisava também ter controle de jogo, precisava ter um meio de campo mais qualificado, mas ele optou justamente pelo contrário. Ele optou por não ter a bola e a premissa foi equivocada nesse sentido, porque ele deu a Vojvoda, ao Fortaleza de Vojvoda, aquilo que o Fortaleza de Vojvoda queria, que é justamente a bola para conseguir dominar, principalmente no primeiro tempo. Segundo ponto, em razão dessa premissa equivocada de Guto Ferreira, escalação equivocada. E aí o ponto central foi desmantelar o meio de campo do Bahia, colocando Mugni, isso mesmo, Mugni como nosso camisa 10, suposto articulador. E é aí que residiu o nosso principal problema no primeiro tempo. Não estamos falando que Daniel é esse exímio jogador, longe disso, mas se a gente tem uma peneira de atletas aí, ele seria dos males o menor para justamente exercer aquela função que seria um antídoto para este modelo de jogo que Vojvoda prioriza, que é de controle de jogo. Ele optou por Mugni, fez um Bahia não conseguir jogar com Mugni e, para completar, expôs até o próprio atleta, porque ele não exerce há muito tempo essa função. Guto errou então na escalação e errou até na gestão de grupo, porque a entrada de Mugni desmantelou o meio de campo do Bahia, expondo o Patrick, expondo o Rezende, expondo o próprio Mugni e dificultando a vida dos nossos atacantes, com exceção, claro, de Rodalega, que é um jogador exímio e extremamente inteligente, consegue fazer uma leitura de jogo que o coloca em condições de participar bem da partida. Então, premissa equivocada, daí decorreu a escalação equivocada e vem a terceira questão, que é posicionamento equivocado. E a gente viu o Bahia jogou muito atrás na linha da bola, deu muito campo para o Fortaleza. Para completar, no segundo tempo, quando o Bahia subiu de produção, o Fortaleza fez mudanças, mas Guto Ferreira novamente errou em mudanças. E se ele errou é por isso, foi porque ele teve uma premissa equivocada, ele teve uma leitura de posicionamento equivocado. Ele veio com o Cirino e deveria já ter reforçado o nosso meio de campo. O Fortaleza voltou a ganhar o meio de campo e assim o Bahia se vinha a apuros. E o terceiro gol do Fortaleza era uma questão de tempo. Enfim, tá aí os 3 equívocos de Guto Ferreira: premissa, ou seja, uma compreensão do que seria a partida, foi o primeiro erro; escalação, que decorrer da premissa equivocada, foi o segundo erro; e posicionamento, dando campo para o Fortaleza, inclusive sem marcar sob pressão o Fortaleza, foi o terceiro erro. Imperdoável, até porque jogos anteriores de Bahia com Fortaleza, a gente percebeu que muito dos gols que o Bahia fez foi roubando a bola na linha de defesa do Fortaleza, que às vezes tem dificuldade de sair para o jogo, e Guto Ferreira abdicou hoje deste posicionamento. Que fica a lição e que Guto tenha certeza disso. A margem de erro é baixíssima e esse ano tem a obrigação de subir para a Série A. Por mais, diretoria, você é a principal responsável e precisa muito qualificar esse elenco para a temporada. Outra informação, na verdade, é uma informação barra ponderação, é sobre esse atleta aqui. Atleta Caio Dantas, ele é um atleta que está vinculado no momento ao Água Santa de São Paulo, tem contrato lá até dezembro de 2023 e tem, evidentemente, um histórico bastante interessante
Nada, ele é atleta de 28 anos e que tem em seu currículo as artilharias da Série C em 2018, foi artilheiro da Série C pelo Botafogo de Ribeirão Preto em 2018, foi artilheiro do Campeonato Mato Grossense de 2019 pelo Cuiabá e da Série B de 2020 pelo Sampaio Corrêa, isso mesmo, com 24 gols. Qual é o detalhe? Chegou a mim informações no sentido de que esse atleta estaria no radar do Bahia, mas o que eu posso dizer é o seguinte: em princípio, não surpreende. O Bahia monitora o Campeonato Paulista e, evidentemente, um atleta como ele faz parte desse hall de jogadores monitorados que estão no radar do nosso esquadrão de aço. Qual é o detalhe? Primeiro detalhe é que o Água Santa, que nas últimas temporadas emprestou ele sem custo, passou pelo Náutico, inclusive, depois pelo Sampaio Corrêa, na verdade, antes pelo Sampaio Corrêa, agora só aceita emprestá-lo com pagamento. O Vasco tentou o empréstimo dele e acabou não indo adiante a tentativa. Esse é um atleta cogitado, inclusive, pelo Palmeiras, depois que ele foi artilheiro da Série B. É bom que se diga, mas tem um detalhe que é muito importante. Ele teve a lesão ligamentar no Náutico e não conseguiu até então retomar o seu bom futebol. O detalhe é que ele optou por um tratamento conservador, não fez cirurgia e está demorando de retomar sua melhor forma física para render como rendia antigamente. Para completar, não vem sequer como titular no Água Santa no Campeonato Paulista, mas por que o monitoramento? Porque ele é um atleta realmente que sabe fazer gol, tem um histórico de muitos gols, foi artilheiro da Série B e não foi à toa, e o acompanhamento dele significa em relação à questão física. Se ele voltar à forma física ideal, de repente pode valer até aí o investimento. Vai se esperar e transcorrer o Campeonato Paulista para verificar com mais calma qual vai ser a situação do atleta. A gente traz aqui alguns lances para comentar até como é que é o perfil dele. É um atleta muito oportunista. Em 2021, fez 5 gols em 10 partidas pelo Náutico, depois teve a lesão ligamentar no tornozelo e aí depois não voltou a ser o atleta que vinha fazendo muitos gols ano após ano. Quanto ao Bahia, como dito, o Bahia segue monitorando porque precisa efetivamente reforçar esta função, né? Essa função em campo. O Bahia não tem essa peça que consiga complementar a eventual até ausência de Rodalega, e Caio Dantas, sem dúvida, é um dos nomes aí mais monitorados no mercado. Como dito, são duas questões. Primeira, a questão financeira, porque a Água Santa só aceita emprestá-lo agora mediante pagamento, e segunda, é a questão do monitoramento da parte física do atleta, que vem de lesão, um histórico de lesão aí que prejudicou a carreira dele. O Palmeiras não quis por causa disso, o Vasco não levou adiante por causa disso, e o Bahia segue monitorando, mas com a chance baixa em razão desse histórico de lesão. É isso, nação. Espero que vocês tenham gostado e participem dos comentários. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.